Meus amigos, duas ondas enormes avançam em direção ao Brasil. A primeira já nos atingiu, é uma calamidade de saúde pública e ameaça nossas vidas, nossa saúde. E a segunda vem na esteira da primeira, pode ser uma enorme onda, dependendo de nossa reação, ameaça nossos empregos e uma crise econômica como nunca sofremos antes. A determinação do presidente Bolsonaro é que não vão faltar recursos para defender as vidas, a saúde e os empregos dos brasileiros. Nenhum brasileiro vai ficar para trás. Nós vamos cuidar de todos e começamos justamente protegendo os mais vulneráveis. Primeiro, lançamos as ações sociais de antecipação de benefícios de aposentados e pensionistas para que se protejam quando sofrerem o choque dessa primeira onda. Depois incluímos 1.200.000 famílias no Bolsa Família para proteger também os mais vulneráveis, os desassistidos, que estavam fora dos programas sociais. Agora lançamos também a rede de proteção a um mar de brasileiros valentes que lutam diariamente, foram desassistidos por décadas, que são os autônomos, os informais, os brasileiros que nunca pediram nada e se defendem, vendendo mate na praia, vendendo bala no trânsito, gente simples que trabalha todo dia para nos alimentar, para nos distrair, e eles foram atingidos porque as ruas estão vazias, fomos todos em isolamento, fugindo dessa primeira onda para as nossas casas, estamos nos protegendo lá, e esses milhões de brasileiros, todos eles vão receber R$600 por mês durante 3 meses, se defendendo dessa primeira onda. Então, com eles nós devemos aí liberar em torno de 45 bilhões com Bolsa Família e mais as antecipações de idosos, são quase 100 bilhões que nós estamos lançando justamente para os brasileiros mais desprotegidos. Lançamos para as empresas, as pequenas e médias empresas, liberamos 200 bilhões de reais de compulsório, 100 bilhões através da Caixa Econômica Federal, mais 50 bilhões do BNDES, mais 88 bilhões para estados e municípios, tudo isso para defender as vidas, a saúde e os empregos dos brasileiros. São dinheiros diferentes, um é para dar liquidez para as empresas, o outro é o dinheiro para complementar o salário das empresas que quiserem manter o emprego. Quando somamos tudo isso e o que ainda está para vir, já estamos chegando a 700 bilhões em apenas 3 meses. Os próximos 3, 4 meses, esses 700 bilhões vão entrar na economia brasileira para nos proteger contra esse choque da saúde que está se abatendo sobre o povo brasileiro. A segunda onda, o presidente acaba de nos advertir e nos alertar. Ele não está de forma alguma diminuindo o problema e a ameaça da primeira onda. Ele está nos alertando que precisamos impedir a desorganização da economia brasileira, precisamos impedir uma crise de abastecimento no Brasil, porque se nós lançamos bilhões, bilhões e bilhões para proteger a economia brasileira, e nós todos que temos que ficar agora nesse isolamento por um tempo, para nos protegermos e quebrarmos e furarmos essa primeira onda, mas se nós todos não percebermos que atividades fundamentais, como a própria saúde, os heróis, os médicos que estão nos protegendo na saúde, os produtores rurais que estão mandando o abastecimento para a cidade, os caminhoneiros que estão transportando essa comida para a cidade, se nós não nos lembrarmos de que temos que continuar resistindo com a nossa produção econômica também, nós vamos ter aquele fenômeno onde todo mundo está com os recursos, mas as prateleiras estão vazias porque nós deixamos a organização da economia brasileira entrar em colapso. Então o alerta do presidente é o seguinte: sim, vamos cuidar de nossa saúde, mas não podemos esquecer que ali à frente nós temos o desafio de continuar produzindo. Temos que alimentar os nossos doentes, temos que alimentar a população, as crianças, os jovens. Então estamos seguros de que nós vamos atravessar as duas ondas. A primeira onda, que é esse choque de saúde, e a segunda onda, que é o desafio econômico. O Brasil vai atravessar as duas ondas e nós juntos vamos superar isso. O presidente da República, o Congresso brasileiro, o povo brasileiro,
os empresários brasileiros que não vão deixar a produção ser desorganizada, os caminhoneiros que vão fazer o transporte, os produtores rurais que vão garantir o abastecimento. É o Brasil acima de tudo, e o Brasil vai atravessar as duas ondas. Nós vamos furar as duas ondas e vamos sair mais fortes e unidos do lado de lá. Um abraço a todos. Olá, eu sou Fábio Murakawa do Valor. Eu tenho uma pergunta para o presidente do Banco Central. Presidente, esse programa de financiamento da folha de pagamento, ele prevê aí que as empresas estejam vetadas de demitir por até 2 meses. Exatamente. Como assegurar que não vai haver demissões? Que instrumento vai ser usado? Vai ser algo no contrato? Como é que vocês vão forçar as empresas a não demitir? Obrigado. Bom, primeiro vai estar no contrato, mas vale lembrar que é importante entender que parte do problema hoje é que existem custos altos de demissão. Então, se você demite um funcionário, se você tem uma incerteza em relação ao seu horizonte de curto prazo e você demite o seu funcionário, como tem um custo de demitir o funcionário, é mais ou menos equivalente a entre 3 e 4 meses de salário. Então, a gente está fazendo com que isso fique mais transparente para o dono da pequena empresa na hora de tomar a decisão. Obviamente vai estar em contrato e vale lembrar que o dinheiro vai direto para o funcionário. Então, se ele demitir o funcionário, ele fica com a dívida, porque é um dinheiro que vai para o funcionário, mas é um contrato com a empresa. Então, a gente financia o funcionário, mas quem tem a dívida é a empresa. Então, nesse sentido, todos os interesses estão alinhados para que a empresa fique com o funcionário. Tome a decisão antes e fique com o funcionário. Vai ter no contrato que não pode demitir por 2 meses, sim. Vai estar no contrato. Isso. O programa financia até 2 salários mínimos. Então, se a pessoa ganha 5, ela vai ganhar 2. Se a empresa quiser complementar, aí é uma decisão da empresa. O programa em si garante até 2 salários mínimos, que nós entendemos que era a base suficiente e que atinge esses milhões de pessoas que foram mencionadas anteriormente. Posso? Bom, é uma pergunta muito importante. Hoje